O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, parte B, do verso 5. Ministério Pão Vivo. Vem comigo aqui em meu canal no YouTube e vamos para mais lições na palavra profética. Estamos estudando Apocalipse. Apocalipse, que quer dizer revelação. Este livro que fala de modo detalhado do tempo do fim e fala em um personagem que mete medo nos cristãos. É comum os cristãos, a igreja, falar em anticristo com ares de medo. Isto no sentido geral. Mas, por uma certa ironia, no livro de Apocalipse, você não encontra nenhuma vez esse termo anticristo. Essa palavra anticristo, ela aparece só no livro, na primeira carta do apóstolo João. Incrível, né? Ele que escreveu as cartas em número de 3, também o Apocalipse. Aliás, o Apocalipse, diferentemente das cartas, ele apenas ouviu, viu o que Deus tinha a falar, a dizer o que fará no final dos tempos. Então, a primeira vez que aparece a palavra anticristo é aqui, em 1 João 2:28. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme vimos que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Note, aqui onde aparece anticristo pela primeira vez, é num sentido diferente de Apocalipse. Só que o tema, desde aquele tempo, era tão relevante, era de interesse da igreja aprender sobre o tema, que João infere aqui no seu ensino, cujo ensino não era sobre o tempo do fim, não era sobre escatologia, era defendendo a humanidade e a divindade de Jesus. Então, ao falar para a igreja, ao escrever para a igreja, defendendo-a das heresias ou da heresia que já graçava por todos os lados no seio da igreja, aquela da negação de que Jesus Cristo tinha vindo em carne, já tinha aquela heresia de que Jesus, esse tal de Jesus, é apenas uma emanação, aquela
pessoa que se via, que foi crucificada lá no Calvário, aquilo ali era como um engano de ótica, nada de realidade. Misericórdia. Então, desde cedo se procurou negar. Por um lado, se negava a humanidade de Jesus. Por outro lado, se negava a divindade de Jesus. Como? A sã doutrina. Pela sã doutrina, Jesus tem as duas naturezas, divina e humana. Ele era homem e ele era Deus. O próprio Deus na forma humana. O Verbo, que é a palavra, se fez carne. Veja, era espírito. Se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Então, aqui ele vai direto, isto é, com muita clareza. Filhinhos, esta é a última hora. Aí ele mostra que, como prova de que é a última hora, o último tempo, que a volta de Jesus, do Cristo, ou de Cristo, estava próxima. Aí ele fala, ele diz, conforme ouviste. Olha que interessante a inferência. Conforme ouvistes que vem o anticristo, muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Vejam que ele foi tão completo nesta revelação que ele mostrou os dois lados. O lado da humanidade de Jesus, que estava sendo negada, e o lado da escatologia. Interessante, hoje as igrejas, isso culpa dos líderes. A igreja é tão ignorante em relação às doutrinas, às questões escatológicas, às doutrinas sobre o tempo do fim. Por quê? Normalmente os pastores só deixam para depois. Quantos pastores que em conversa eles falaram e falam comigo: eu ainda quero te trazer na minha igreja para falar sobre esse tema, mas ainda não é hora. Incrível! Ainda não é hora. João está dizendo aqui, já é a última hora. E aí ele acaba mencionando por inferência, ao falar daqueles anticristos, dos muitos que já existiam nos tempos dele, ele disse: olha, vocês sabem, vocês já ouviram que virá o anticristo, mas já agora muitos anticristos têm saído pelo mundo. Que praticidade, que lição aqui.
falou de um tema sem esquecer o outro. Falou da humanidade de Jesus e falou da escatologia. Falou dos anticristos, aqueles que existiram no tempo de João e que tem até hoje. E falou, isto anticristo no sentido plural, muitos. E falou daquele no sentido único, singular, aquele que João, o mesmo apóstolo, ele não chamou de anticristo, chamou de besta. Então, concluindo, não se esqueçam que anticristo quer dizer, o prefixo anti quer dizer contra ou oposto a Cristo, substituição, substituto de Cristo. Não se esquecendo que o termo que surgiu mais tarde, vigário de Cristo, quer dizer a mesma coisa, anticristo. Então, olhos abertos, espíritos atentos ao que diz a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.